boa tarde. É com muita alegria que hoje eu recebo vários representantes da OAB, vários advogados, figuras renomadas, de muito respeito. E aqui eu vou apresentá-los e ouvir um pouquinho sobre cada um. Bem, a doutora Fernanda de Cássia Bontempo Aversa, que é presidente da Comissão Cultural. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse podcast. Obrigada. Obrigada. Doutora Natália Romano Cordebello, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Obrigada, doutora, por estar aqui. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Doutora Rafaela Cadeu de Souza, presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Obrigada, doutora. Eu que agradeço sempre, doutora, pela possibilidade de estarmos aqui com o Cartório Cast, né? Não é? E doutor Rubens Guido Vieira de Almeida, presidente da Comissão de Relação com os Cartórios Extrajudiciais. É um prazer estar aqui e enaltecer a questão de que hoje a função dos cartórios extrajudiciais é muito importante para desafogar o Poder Judiciário, né? E proferir celeridade. Já que o doutor trouxe em pauta, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu vou trazer em pauta essa discussão. Quando é que vocês ouviram pela primeira vez o termo cartório extrajudicial? Vocês ouviram na faculdade? Chegaram a ter a disciplina voltada para direito notarial e registral? Algum dos doutores? Eu na verdade, eu sou estagiária, né? Eu comecei estagiária em direito público e direito de propriedades. Então, a gente, na Prefeitura Municipal de São Carlos, e na Secretaria Municipal de Habitação. Então, a gente tinha uma ligação muito forte com o cartório, né, com o antigo Dr. Carvalhais. Então, a gente ia até o cartório, entender o que é uma matrícula, ler uma matrícula. Então, essas pessoas, principalmente mais arquitetos, engenheiros, o pessoal da prefeitura, foi quem ensinou. Então, foi na prática mesmo, no estágio, que eu aprendi a entender uma matrícula. Né? Que até hoje muitas pessoas que compram imóveis no Brasil nem sabem que existe a matrícula ou não sabem ler a matrícula, né? E só procuram um advogado, principalmente até em casos de leilões, no fim da situação, depois que pagou com o problema na mão. As pessoas confundem muito matrícula com escritura. Também. As pessoas não sabem a diferença, a maioria. O que é uma coisa tão no nosso cotidiano, básico, como advogados, né? As pessoas falam, não, eu tenho escritura. Eu falei, mas você registrou a escritura? Isso. Que é só o dono que registra. Sim. Né? Tem que estar no título dominial lá, que você que comprou aquele imóvel. Então as pessoas têm muita dificuldade em relação a isso. Traduzindo para o leigo, quem não registra? Não é dono. Então, no direito registral brasileiro, a gente passa por duas etapas. O primeiro, que é o contrato, é obrigacional, é interpartes, mas para se saber que a propriedade mudou de titularidade, tem que estar no registro que é público e dar o efeito erga omnes. Então, uma dica muito valiosa da doutora Rafaela é de pedir uma certidão atualizada para saber quem é o real proprietário daquele imóvel. E se existe registrado, porque muitas vezes ele chega lá. Recentemente, nessa semana, eu recebi, ele comprou no leilão um imóvel, né? Então ele pagou à vista, porque você paga à vista lá no leilão. E depois, na hora que ele levou para registro, ele descobriu que havia um processo em andamento com possibilidade de penhora. Só que ele falou assim, posso entrar com uma ação contra a Caixa Federal? Eu falei, não existe lá no finalzinho do leilão um asterístico, assim, qualquer coisa que aconteça com esse imóvel, se tem pessoa lá dentro, se não tem, se ele tem tributo, se deve, se não deve, a responsabilidade do comprador. Sim. Então você foi no leilão, comprou o imóvel com problemas, você comprou ele do jeitinho que ele vem, com problemas. Sim. Ou sem problemas, né? Então o advogado consultivo, que eu acredito que é o melhor, né, mais barato, é esse que, antes de comprar, consulta. Doutora, tem algum problema nesse imóvel? Vamos consultar a matrícula? Vamos consultar o CPF de todo mundo, ver se alguém tem ação judicial ou não? Então, porque a matrícula do imóvel é a certidão de nascimento do imóvel, né? Igual a nossa certidão de nascimento, que quando a gente casa, troca pela certidão de casamento. Né? O cartório até fica dono da nossa certidão de nascimento. É importante esclarecer que a história do imóvel ela consta na matrícula, né?
Então, se é gravado uma indisponibilidade, uma compra e venda, Isso. uma penhora, né? Aí tem que ter o levantamento desses tá lá, desastres, né? do fruto. Então, toda a história do imóvel, ela tá no título dominial, que é a matrícula. Exato. Então, isso é muito importante as pessoas Ou vamos supor entenderem que esse isso. imóvel também está no nome ainda de uma pessoa que faleceu, não fez o inventário. Você comprou no leilão, você vai ter que fazer o inventário. Exatamente. Vai ter que fazer o inventário, regularizar e depois passar para o seu nome. Então, assim, por que é tão barato? Às vezes parece barato no leilão. Porque às vezes tem alguma coisa a ser feita. Né? Então, o cartório é ele que tem todas essas informações. E eu acredito assim, qualquer pessoa no mundo que for comprar um imóvel, é o primeiro lugar que ele deve ir. E, né, assim, e às vezes a pessoa fala, mas ele vai descobrir a matrícula do meu imóvel? Vai! Sim, Pelo endereço, pela busca, Sim. né? Então, porque às vezes nem a pessoa tem a cópia dela, Sim. né? Do próprio imóvel, né? Doutora Fernanda, conhecia cartório na faculdade? Infelizmente, Um não. professor apaixonado por cartórios extrajudiciais e falar que o litígio não é a solução, dá para resolver pacificamente no cartório? Não, naquela De época. jeito nenhum. Naquela época, não. Naquela época, Só litígio. só litígio, só briga. Até o advogado, né? Era só isso. Ele é formado no litígio, né? Formado, assim, até nas aulas de prática, você já vai pronto para brigar. Pro A versus B. Cartório, nunca. E a doutora acha que o advogado, então, pode ser uma figura fundamental, não só quando não há litígio, mas, por exemplo, para resolver uma negociação, uma família que quer fazer uma organização patrimonial e já quer orientação a respeito, a figura do advogado não obrigatória, não imprescindível conforme o Código Civil, mas é uma figura muito importante, eu acredito. Sim, é muito importante, porque realmente, assim, não é imprescindível, né? Porque o cartório realmente nos dá quase tudo pronto, né? Mas em alguns atos inventário extrajudicial, divórcio. Não, Por sem mais assinatura do advogado não vai cartório, passar. O advogado é figura fundamental. Mas nesses outros casos que são negociais, eu vejo a figura do advogado como muito É importante. fundamental. Sim. Fundamental até para a questão assim, do seu cliente, que às vezes que não está assistido por um advogado e a outra parte está assistindo. Ela teve outro divórcio. Então acaba levando vantagem a outra parte porque o seu não está ali, não tem ninguém para explicar. Eu acho que a questão né? do advogado hoje em dia é essa questão de ele, como é nos Estados Unidos, as pessoas não vão para litígio. Preventivo Elas primeiro. preventivo. Vão os advogados primeiro, E ganhamos resolve muito e bem. leva para homologar em juízo. Então você já tira toda aquela problemática de discutir dentro do Poder Judiciário. Então, o advogado hoje ele tem que se colocar nessa posição de um conciliador, né? A partir do momento que ele faz isso junto com os pares, né, com os colegas, você já leva tudo mastigado para o juiz só homologar aquela situação. Quando envolve menor ou incapaz, né, tem que ser submetido ao Poder Judiciário por conta da participação imprescindível do Ministério Público, mas hoje o CNJ conferiu essa possibilidade de fazermos muitas coisas que antes eram necessárias dentro do Poder Judiciário, fazer via cartório extrajudicial. Eu tenho uma crítica muito voraz em relação a isso, porque assim, o artigo, né, que permite lá a conciliação, mediação, conciliação e até o direito sistêmico está dentro, né, a conciliação familiar está dentro deste artigo, né, que permite essas práticas. O que acontece? O próprio cliente, ele vem com uma ideia de que tudo isso é mais barato. Então, tudo que é conciliativo, que vai levar 10 reuniões no escritório do advogado, vai ser mais barato do que o litígio. Então, o litígio, como ele nasceu como algo, né, estrutural também, né, igual lá de 1500 no Brasil nasceu, né? Então, assim, nasceu numa estrutura machista, nascemos com um judiciário com um modelo litigioso. O modelo litigioso ele é muito mais importante, muito mais, vamos dizer, muito mais intelectualizado do que um modelo mediador, vamos assim dizer. Só que em direito de família, eu digo, ninguém vence. Acredito que ninguém vence, todo mundo perde. O marido perde, o ex-marido perde, a ex-mulher perde, Tudo quando a criança decisão é tomada perde. pelo juiz, não não é? pelas partes. Porque ele vai dizer o quê? O que ele, né, o juiz me fala, doutor, eu vou dizer a lei e as partes. Exato. Não vou mudar nada. A lei que a senhora leu para ele do código é a lei que eu vou ler. Então, se eles quiserem ter um negócio melhor,
que eles se componham, porque quando a gente compõe algo, olha, você quer ficar só com a casa e eu fico com o terreno? Pode. Agora, se os dois for pro juiz, o juiz vai dividir o meio. Exato. E aí vai ter que É vender. inviável. E não Inviável. consegue vender tão fácil, ninguém fica sem nada, né? E fica uma briga, discutindo, os anos passando, né? E a vida passando e você não se desvencilha ainda daquele casamento antigo. Então a sua vida, ela não anda pra frente. Você não é mais casado, você continua sócio. Isso, né? Então, assim, então por isso que eu também eu acho, existe até o contrato de namoro, existe o pacto antinupcial, existe tudo isso que pode ser feito em cartório, até o testamento, as holdings, né? Tudo que a gente pode fazer que é de livre-arbítrio entre nós, porque a gente precisa separar amor de dinheiro, né? Enquanto esses dois caminharem juntos, ainda é uma coisa muito ruim, né? Ah, se você não dividir dinheiro comigo, você não me ama. Então parece que se dividir tudo, você me ama. Se você não dividir tudo, você não me ama. Tá vinculado uma história antiga lá dos casamentos, né? Do amor e dinheiro, né? E essa questão também de... eu hoje oriento quase todos os meus clientes a casarem com separação de bens. E as pessoas acham que, por uma questão machista, o homem casa com separação de bens para deixar a mulher sem nada. Não. E não é isso. Eu falo, o regime da separação de bens o melhor. nada mais é o quê? O que eu compro no meu nome é meu, o que você compra no seu nome é seu, o que nós compramos juntos é nosso, tá? E outra, também tem a questão da proteção. Às vezes, um dos cônjuges, eles se enveredam aí por um caminho de um empresarial que pode ser não tão bem sucedido. E aí, se a esposa ou o marido está automaticamente protegido. Não precisa Hoje nem de uma holding, eu né? tenho pedido muito nos processos judiciais para que penhore a cota parte da mulher ou do marido, né, no regime da comunhão parcial de bens. Que se pressupõe que se também está no peço. seu nome ou no nome dela, né, tanto faz, a metade pertence ao outro cônjuge. E até dívidas se comuns. angariado durante a constância do casamento. Lembra Então, das isso dívidas comuns que nós fizemos? não me recordo. Que foi que doutora. você juntou a certidão de casamento e pegou da pessoa, né? Compartilhar os times, né? Só pra- Não, nós fizemos um que você Nós juntou a fizemos, certidão acho. de casamento e aí pegou o dinheiro do marido, a cota parte do marido. Se eles não fossem casados em regime de comunhão parcial, o marido não pagaria. Lembrou? Lembrei. Tivemos que fazer um acordo, né? isso. A doutora, inclusive, é muito boa de acordo, então conseguimos conciliar, né? São verbos. Mas o cartório também, para as pessoas comuns que nos ouvem, é ele que faz o pacto antinupcial. E é isso, tem que Né? E às vezes E a pessoa está, vai pro parcial para economizar num pacto, né? Sim. Só que perde depois no patrimônio. Então tem que fazer essa balança de valores, que não é tão caro assim, né? Aproveitando o gancho da doutora Rafaela, eu queria perguntar para a doutora Natália, como presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, se tem sido comum esse papel do advogado como um orientador, um consultor jurídico para a escolha do regime matrimonial. As partes entenderem, eu vou agora casar, me decidi casar, decidimos casar, e a gente quer um regime patrimonial, mas a gente quer entender um pouquinho de cada um. Vou consultar um advogado. Já aconteceu? Sim, acontece bastante. Eu acho que cada vez mais. Eu sou advogada há 15 anos e nos últimos anos eu tenho sido procurada com mais frequência. É claro que existem alguns estigmas sociais, alguns preconceitos e algumas dúvidas, mas eu acho que tem prevalecido o interesse em saber o direito e se programar para o futuro. Não é uma questão de pensar no divórcio, eu acho que o doutor ponderou muito bem. É uma questão também de vidas independentes, profissionais, empresariais, e as opções podem vir a refletir na família. Então, eu acho que cada vez mais é protegido o patrimônio. Esse deve ser o norte do casal, né? Porque é um patrimônio que dá estabilidade. A função da família é essa, laços afetivos, estabilidade. E o planejamento patrimonial é muito importante. Não está restrito a jovens noivas ou senhores casando pela segunda vez. A escolha pela comunhão parcial de bens tem que ser consciente, assim como a da separação também. Eu acredito que é a abordagem do advogado. Por isso que é interessante
O advogado ser procurado numa situação dessa de forma preventiva, que nós não temos esse hábito no país. Não, as pessoas não têm isso. Exato. Você acha que é caro? Eles já chegam com o problema, eles não têm esse hábito. É porque eles não querem pagar consulta. Muitas vezes Também tem isso. esse fato. Muitas vezes eu falo que a pessoa vai lá comprar lua de mel feliz e contente. Né? Põe um champanhe a mais, põe não sei o quê. Você quer um quarto melhor? Põe. Na hora de procurar para fazer o divórcio, aí ele vê que ele está gastando dinheiro bom, né? Ali, bastante, que sai caro. Porque casar não é tão caro quanto divorciar, né? Então, é muito importante essa questão da orientação do advogado para a pessoa se saber a abordagem, na verdade. Porque você falar em regime de separação de bens, as pessoas já assustam. Falam, nossa, o que ela vai pensar? O que ele vai pensar? Que ele estou desconfiando que está querendo meu dinheiro. Não é a abordagem do advogado. Ele falou, o advogado tem que saber abordar essa situação de falar, olha, às vezes você fazendo o regime da separação de bens, você está se protegendo também. Porque nada impede de vocês comprarem coisas em conjunto, adquirir um bem, né, construir um patrimônio. Eu digo também, às vezes a mulher tem 70% do valor de um imóvel, o homem tem 30%. Tá? Não vou falar o contrário, porque senão vai estar sendo também, né? Então, você coloca lá na matrícula do imóvel, faz a escritura, eu sou dono de 30% e o outro de 70%. Então, você já estabeleceu quanto é dono do Só que assim, o brasileiro, né, por exemplo, a maioria da população, ela nem sequer ainda entendeu o que é regime de bens, né? Então, ela chega no cartório, ela acha tá que o pra mudar cartório... tudo, né? Tá tudo pra mudar. E ela acha que o cartório já resolve a vida dela também. Assim como o juiz, né? Ele é assim, uma figura de autoridade, e ela chega lá, hoje qual que é o regime do Brasil? De parcial, certo? Que você vai pagar um valor. Quando você não fala nada, é parcial de bens. Como era universal no passado, na época do nosso Então chega lá, doutora Edila, qual que é o regime hoje, né, comum? A doutora Edila pode falar, então, o que prevalece no Brasil hoje é o parcial, né? Porque quando a minha mãe casou, era o da união universal, né? Então, quer queira ou quer não, era universal. Onde a herança se comunica, tudo. Aí. Ou fazia separação total, mas todo mundo lá já casava com a mulher dependente do homem, né? Essa mulher é dependente do homem, se ela não tem um ofício, se ela não tem um imóvel, se ela é uma pessoa dona de casa, ela já casava parcial de bens já foi uma evolução do regime de casamento. Então eu falo que ela trocava de pai, né? Casava com o universal, e se falasse que ia fazer um outro regime, pegava muito mal, ainda mais há algum tempo atrás. E o casamento nasceu para juntar patrimônios, né? Ele nasceu com esse intuito, né? A origem do casamento, ele é feudal, né? Para juntar os feudos, né? Então, às vezes, você conhecia o seu pretendente no dia do casamento, né? Hoje que nós escolhemos, né? Ainda na nossa cidade tem muito disso. Tem lugares que a pessoa conhece no dia do casamento e tem nessa cidade. E há para juntar patrimônio. E há muitos casamentos antigos que eu fui fazer os estudos, que há os casamentos entre primos, né? Que houveram depois crianças doentes, né? Porque casava-se com o mesmo sangue, né? Eles nem tinham medo de casar com o mesmo sangue, né? Mas era para manter o patrimônio dentro daquela família, né? Para você não dividir com a outra família, né? Então, o cartório, hoje, às vezes, ela chega lá e fala, é parcial. Aí, depois, na hora que ela chega no escritório, ela fala, mas o que é parcial? Não compreendo. Ela não compreendeu. Então, acho que esse movimento que a gente está fazendo aqui hoje, que depois vai ser disponibilizado nas redes, se é de graça, gratuito, né? Então, assim, é uma coisa que todo mundo da população inteira pode ouvir e parar para pensar, né? Os jovens que vão casar, né, meninos? Então, assim, o que eu vou escolher para minha vida? Isso é ali da filmagem. Isso, todos jovens e vou casar rapidamente. Então, a gente quer que as pessoas tenham mais consciência possível, né? Que elas até pode perguntar para o chat GPT qual regime eu devo casar, né? Melhor perguntar para o Chat, procurem pessoas que estudaram muitos anos, estudaram para serem advogados, lembrando que 22 anos, assim como as pós-graduações, mas isso aqui é um complemento apenas, né? Nunca ele vai substituir a gente. Eu acho que a IA, né, ela complementa a gente. Mas, assim, é importantíssimo. Quem já tiver um patrimônio, por exemplo, eu recebi um casal que tinha um patrimônio anterior, né? Tinha um patrimônio de 2 milhões, só que tinham dívidas também.
uma futura dívida de um processo judicial. Ela falou, como que a gente casa? Eu falei, com separação total de bens. Sim, já vai organizando o patrimônio. Mas eu vou precisar do FGTS dele para poder comprar um imóvel futuramente. Falei, é melhor comprar no nome dele? Sim. Né? Porque o perigo da dívida era muito maior do que o perigo de tomar todo o patrimônio. E nós não sabíamos que ainda estava no meio do processo, era um processo ainda que dependia de instrução de provas, tinha recurso, poderia ter recurso. Então, assim, o perigo era enorme. E o casamento estava, assim, 2 meses. Sim. O que eu faço diante desse perigo? E ela foi 3 vezes no meu escritório. Eles foram juntos, né? Fizeram 3 consultas até decidirem. E só que ela tinha uma dificuldade enorme, a mulher. Ela falava assim, ai, doutora, mas eu não quero casar em separação. Eu não fui criada para isso. Então, tem até uma dificuldade religiosa sobre isso. É cultural, né? Cultural. Eu falei, mas você entende que é melhor para o seu patrimônio isso? Por isso que eu falo de abordagem do Porque advogado. do jeito que a gente está falando aqui, pela letra fria da lei, é fácil. Por isso que não pode consultar o site. Porque o site, ele vai falar o que você... Friamente. Mas Friamente. aí o problema é quando o cliente chega no escritório já praticamente com a certidão de casamento pronta, porque ele consultou o Google, consultou o chat. Ela já sabia tudo também. Chega e fala assim, olha, mas não é isso? Aí que entra a novidade de nós podermos mudar o regime de casamento. Se você fez uma escolha que não reflete mais, que não te dá tranquilidade, é possível mudar o regime de casamento também, depois de ter se casado. Eu acho que isso é bastante relevante para quem hoje entende que não fez a melhor escolha, tanto para a comunhão como para a separação de bens. Quando você vai alterar o regime de bens para restringir, você tem que tirar todas as certidões negativas, né? E apresentar, né? Quando for para ampliar, você pode fazer somente de forma judicial, altera o regime de bens. E porque às vezes o marido ou a mulher vão entrar em alguma empresa, alguma coisa, e falou, olha, não concordo, então vamos alterar o regime de bens. E aí, se der certo, pois bem, se não der errado, aí não reflete no patrimônio do outro cônjuge. Doutora Fernanda, eu tenho acompanhado as suas postagens e eu vejo bastante coisa envolvendo a questão da violência doméstica. Sim. Você acha que, por exemplo, a ata notarial, que é um meio de prova, tem sido válida no sentido de provar processos judiciais envolvendo violências domésticas? Sim, a ata notarial tem um papel fundamental para a gente demonstrar que realmente aquela mensagem não foi manipulada, não foi criada, não foi alterada pela IA, né? Então, assim, a ata notarial, ela serve para isso. E nos casos de violência doméstica, né, às vezes patrimonial, psicológica, que a gente não tem uma marca de uma agressão física, essa mensagem na ata, ela faz toda a diferença no processo. A única questão que eu vejo que ainda ela é um documento que a população em geral mais carente não tem acesso, porque ela tem elevado custo, né? É um custo alto. E aí, na hora que você fala, ela tem uma objeção, né? Assim, se você oferece uma classe mais baixa, ela tem uma objeção. Doutora, quanto custa geralmente uma folha de ata notarial hoje? Agora você me pegou, viu a tabela? E parece que é pela quantidade de acho que era uns R$800. Ou aí, por exemplo, aquela pessoa que não tem... Mas o objetivo quando o cliente necessita que seja mais barato, a gente não pode diminuir esse valor, porque é por folha. E cada página adicional tem um valor. Então, assim, a gente reduz ao máximo possível, porque, querendo ou não, é um bem contundente de prova. Então, apresentar isso dentro de um processo judicial, eu acho que tem um peso significativo para a decisão final. E é barato o preço da justiça. Mas tem gente que não, a maioria da população não tem dinheiro para isso. Né? E desconhece. Desconhece e não quer. Quando você fala, fica mas como assim? Até mesmo uma pessoa com mais condições, ela fala assim, é bobeira gastar com isso, né? Assim, tem algumas pessoas que elas têm essas objeções que têm que ser quebradas. Então, assim, quanto custa você perder um patrimônio? Faz uma conta. Quanto custa perder um imóvel? Eu tenho visto muita ata notarial em grupo de condomínio. Sim, onde alguém ofende o síndico, isso é importante. Ou falta com decoro, né, alguma questão dessa. Eles se utilizam muito inclusive nós foi num caso nosso, foi. Um caso semelhante, nós tivemos uma questão dessa. A ata notarial, ela demonstra, apesar de que
Eles têm admitido questões de prints de tela, né? E você submete à perícia, ao celular também. E se a pessoa não tiver condições, o juiz defere a justiça gratuita. Mas lembrando para diversos setores, né, e em especial acho que um recente que é interessante, que é o uso capião, que a gente falou aqui sobre imóveis e tudo mais. Então tem o uso capião extrajudicial que necessita de uma ata notarial, o tabelião vai lá certificar, Exatamente. verificar a posse. E aí sai muito mais barato do que fazer de forma judicial. O celery, E célere, exatamente. o que eu costumo falar aqui, assim, em termos de custo, existe o custo dentro do judiciário, existe o custo extrajudicial, que talvez se equiparem, mas em termos de tempo, Celeridade, não tem o que falar. celeridade, o cartório extrajudicial, Você tem que desafogar o poder judiciário. E aí o que eu falo bastante para mim tempo é dinheiro, eu não sei para os doutores. Eu acho que isso aí talvez seja uma mensagem muito importante para o cliente. Quanto vale o seu tempo? Quanto tempo? A minha paz vale muito também, né? Então eu falo muito isso. Muito. Eu queria trazer em pauta, só mais um assunto que eu acho que deve estar terminando ali o tempo do nosso podcast, rapidinho, como a gente tinha falado no início, é um bate-papo muito tranquilo, muito agradável. Sobre a questão da utilização dos meios digitais pelos cartórios. Não sei se os doutores sabem que tem o e-notariado, que é uma plataforma única nacional dos tabeliães de Novos. Nos ajudou muito. E que é viável, é possível fazer diversos serviços, mas eu acho que um que é muito bacana é a escritura pública através de uma videoconferência, uma assinatura por certificado digital, que inclusive pode ser Em qualquer lugar do país, né? A escritura de inventário eu tenho utilizado muito, e de forma híbrida também, né? Às vezes alguns clientes vão ao cartório fisicamente e outros acessam via plataforma do e-notariado, que você tem que se cadastrar antes, muitas pessoas não sabem disso, você tem que se cadastrar, habilitar seu celular, você não pode trocar de celular senão perde a habilitação, o certificado tem que fazer de novo. E aí, é rápido e eu entendo que é de extrema confiança, porque existe uma videoconferência nesse momento com o tabelião, ele lê toda a escritura, tanto para quem tiver presencial como quem tiver via online, né? Eu acho que veio para... Mas é fantástico, né? Você poder fazer do revolucionou. O e-notariado revolucionou os cartórios extrajudiciais. Uma grande novidade, né? Foi um benefício da Acho que esse é um dos maiores, né? Ele foi criado em 2020 e eu acho que realmente democratizou ainda mais o acesso das pessoas idosas, temas de locomoção, pessoas que estão viajando, pessoas que moram distante. E a utilização é fácil também, é meio intuitivo. É mais fácil usar o WhatsApp e é muito seguro, né? Porque fica gravado. Então, eu acho que isso dá uma segurança para todos os envolvidos, que às vezes aquela passadinha para assinar no cartório não tem igual, né? Até a questão de reconhecimento de firma também, com o Sérgio. Sim, Isso é excelente. eu sou suspeita de falar, gente, porque assim, é um aplicativo muito inteligente, muito fácil de utilizar. E existem vários serviços que eu acho que ainda a população não tem conhecimento. Exatamente, que isso que eu ia falar. Mesmo com 5 anos aí da lei, as pessoas, às vezes advogados que não atuam na área não conhecem. Sim. Mas eu acho que confere até segurança ao advogado em determinados momentos. Acho que precisa mais publicidade. A procuração, que seja com firma reconhecida, alguma coisa assim, eu acho que ele confere mais segurança para o advogado. Isso, Também hoje existe muito golpe, também precisa tomar cuidado, claro. Segurança jurídica. Né? Deixa eu dizer que o nosso maior produto é a segurança jurídica. É o que a gente vê. Eu acho que a nossa credibilidade vem disso daí. Bem, gente, eu gostaria de agradecer imensamente. Estou sendo chamada de atenção. Já passaram 30 minutos. Mas a gente conversaria por mais horas. É que a gente vai ficar aqui ainda. Eu ia puxar o gancho do direito sistêmico, com cartório, mas ainda não deu tempo. A gente vai ter que... Nós temos que falar das holdings familiares também. Que eles só transformar em algo que seja comum, né? Toda semana, todo mês se reunir, eventualmente, para a gente discutir assuntos. É verdade, assuntos muito importantes. Daqui nasce o projeto. Não é? Mas gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Sei que a rotina é puxada, a doutora acabou de chegar da delegacia. Você já viu, então? Você já acompanhou a delegacia? Então, assim, eu sei que a rotina é corrida, mas eu agradeço muito, porque eu acredito que, assim, que a parceria entre as atividades tem que ser fundamental o diálogo, né? Então, assim, estar tabelião, oficial, conversando com advogados, assim, para mim é um privilégio.
Fora a troca de experiência, né? Eu toda vez que eu vou ao cartório, eu aprendo alguma coisa. É muito interessante. Então, agradeço a presença do Tom Rubens, Muito agradeço. doutora Eu que agradeço. Marcela, doutora Fernanda, doutora Natália. Muito obrigada e que venham nos próximos podcasts. E parabéns pela iniciativa. Exato. Aproxima não só dos advogados, mas também da população, para a gente dissuadir esse preconceito de que é mais caro. Eu não acho mais caro. Tanto a consulta prévia com o advogado, a diferença é mais barata, como a doutora Rafaela falou. O doutor Guido também mencionou essa questão de proteção patrimonial, que não deve prevalecer outros preconceitos com a escolha de regime de bens. A doutora Fernanda também ponderou a importância dos atos notariais. Então, existem muitos serviços do cartório à nossa disposição. E eu quero agradecer para você usar o seu dom de comunicação para favorecer. É isso que eu queria. Que linda! Eu queria A registrar. revolução do cartório. Eu queria registrar, São porque Carlos também, né? Que foi uma revolução do cartório de registro de imóveis São Carlos. É a inovação. É assim, gente, eu sou interina do registro de imóveis, além de tabelião, eu sou oficial registradora e anexos, né? Títulos do... Mas antes era muito distante de nós, eu digo a verdade, né? Mais de 22 anos atuando, era mais distante de nós. A gente tinha até um certo receio de chegar, igual uma pessoa comum tem receio de chegar no fórum, no juiz ou num advogado, as pessoas têm vergonha às vezes. Elas têm Hoje a gente tem essa parceria, né? Você tá aqui com a gente, você é disponível, você conversa, você instrui, você dá palestra, você tá disponível, você tá no telefone. E antes a gente não tinha isso, então queremos agradecer. Eu acho que São Carlos ganhou muito com a sua presença. Né? E nós também, né? Então, assim, foi muito fácil, você é muito fácil de atuar. Você acha que com qualquer pessoa, seja advogado ou não, né? Acredito pela sua pessoa. E isso só contribuiu para São Carlos, né? A cidade era muito restrita, muito fechada, né? Ela ainda é, mas assim... O formalismo excessivo. Né? O formalismo excessivo. Exato. A doutora está dizendo aí. Que bom que nós estamos... E eu não tenho vergonha de perguntar, não. Qualquer coisa que eu não sei, eu ligo lá. Ô, Fabi, Me ajuda, né? Fernanda, eu acho que desse lado é melhor não. Falar, obrigada, Fabi, tchau, daqui a pouco te chupa aí. É a favorita, a estreia favorita. É a favorita. Mas que bom a gente poder se autoajudar. Sim, que bom, já. Bem, gente, é isso. Muito obrigada.